Mas agora, nós estamos fazendo força para entrar nesses primeiros que têm afinidade com a gente, os primeiros amparadores de função extrafísica, consciência, para a gente, pelo menos, começar a ter um certo acesso às centrais extrafísicas, por exemplo. A gente começar a pensar o que é um paramicrochip, a gente pensar o que é um macrosoma, a importância disso, para a gente dar valor para a próxima vida, a próxima intermissão, a gente começar a pensar nisso. Mas como que a gente vai configurar isso que você acabou de falar dentro da preceptoria personalizada de um amparador de função, por exemplo? Como é que ele está lá e presta uma coisa individualizada? Ele sabe disso mais do que a gente, porque ele raciocina, ele está atualizado. Você tem que lembrar que você passou pelo período fetal, adolescência, para virar gente agora. Eu também. Agora, veja, ele não passou por isso. Ele está com psicossoma consciente. Estável. Outra coisa, tem parapsicoteca à vontade para ele consultar à vontade. Tem consultor, você está entendendo, do tipo do Rodrigo, de tudo quanto é jeito, em todas as áreas. Chega lá e não precisa pagar nada, tudo é gratuito. Pensa, as possibilidades deles são inimagináveis, não dão para comparar com a da gente. Agora, só tem uma coisa boa nisso, é o denominador comum da afinidade dele com a gente. Quer dizer, do amparador com o tenepsista. E da assistência. Isso aí é que é o problema que resolve tudo que a gente tem que entender. Agora, isso é que faz assistência, isso é que potencializa a assistência dos dois juntos, que é a dobradinha. Essa dobradinha é que manda. Agora, então, veja, a rigor, tudo que a gente fala de mini peça, de um maxi-mecanismo, essa mini peça nunca funciona sozinha. O povo esquece isso. Então eu falo assim, não, você é uma mini peça, tem muito valor. O serviço que você desempenha, aquele trabalho que está sendo desenvolvido em você, é seríssimo. Isso está dentro de um maxi-mecanismo que você nem sabe o alcance, a expressão disso, a panorâmica, a cosmovisão desse universo. Agora veja, por quê? Tem que estar entrosado com o outro. Um outro com outro, um outro com outro, um outro com outro. Aí nós vamos começar a entender isso que eu chamo da Max Proex aí, ó. E o que acontece quando a pessoa trava esse mecanismo? É feito o que com ela? É um encapsulamento? Não, às vezes não precisa, porque ela mesma já criou, ela fica hibernando dentro do processo dela, ela fica inerte, ela entra dentro da inatividade, o processo, então, ela estaciona, a hora que estaciona, ela já regrediu. Agora, chega num ponto que não há mais eco, não há ressonância. Não adianta o amparador chega e entra na psicosfera dela. Não há resposta. Não há nada, ele se retira. É assim que ele retira. Então, Quem faz, aqui ó, quem faz a saída do amparador é a expulsão do tenepsista. Entende? Ele é que expulsa o amparador. E nem está sabendo que ele está fazendo isso. Realmente está... Então, enquanto houver extrapolacionismo, há esperança. É isso? Que a pessoa pode olhar desse jeito? O extrapolacionismo mostra, não, ó, tô vivo, eu tive uma moratória, há uma trégua, há alguma coisa. Por isso que eu estou falando para vocês, extrapolacionismo é um agente poderosíssimo na evolução da consciência. Agora, o que é engraçado é que ninguém nunca escreveu muito. Você já viu, Débora, alguma coisa sobre extrapolacionismo por aí? Nada, né? Nas coisas que você faz, dentro da sua assistência. Não tem nada. O povo não entende isso. Agora, por exemplo, extrapolacionismo é uma palavra muito comum, mas é das mais evoluídas de tudo isso que eu venho falando aqui. É daquele negócio que eu estava falando para você, o avançadinho. Agora, por isso que a gente tem que bater nisso. Eu tenho que voltar, mexer nessa tecla, até o povo entender bem. Agora, eu não posso esquecer nunca também de falar isso que eu estou falando aqui hoje. A mini peça dentro do maxi-mecanismo. Se uma pessoa não entender isso, está danado. Agora, o ideal seria o seguinte, é fazer um curso da turma de tenepsistas só para falar sobre isso. Só o problema do maxi-mecanismo e do que é a extrapolação. A gente pode dizer... O Roberto ali, ó, você podia fazer isso. Faz isso aí. Esse curso ninguém nunca deu. Entende? Seria bom entre vocês, tem que falar. Sabe por quê? Eu, às vezes, evito de dar os cursos hoje. O próprio enumerador falou para eu não dar muito curso, não.
é deixar a turma fazer o curso para criar os problemas. Porque comigo vai ter mais inibição. Entre vocês vão aparecer os problemas. A maioria desses cursos que tem, depois eles trazem as perguntas. Cada questionamento desse tamanho, que ninguém falou antes. Então, esses cursos são ótimos para ver o errado, o faltante, a carência. Você está entendendo? Valdo, eu vou voltar nisso só para fechar, tá? O extrapolacionismo para o tenepsista ou para a pessoa que está fazendo desenvolvimento parapsíquico, ele pode ser como se fosse a cadência da autoevolução da pessoa? Ele vai mostrando as etapas seguintes? Em parte, mas olha, não é só isso, né? Há um problema aí que é a pessoa verificar a gratificação que vem sobre ela ou com ela a respeito dos trabalhos que foram desenvolvidos até aí. E outra coisa séria também é estudar o período das manifestações da TENEPS. Como é que estão esses períodos? O período atual, o que é que caracteriza esse período da sua TENEPS pessoal? A pessoa teria que explicar para si mesma e procurar identificar isso com o tempo. Agora, por exemplo, através dos anos, essa identificação, ou essa diagnose, esse diagnóstico dessa realidade, ele se torna menos difícil. É mais fácil para a pessoa. Ela vai ver o que é que ocorre. Outra coisa também, nós não podemos esquecer isso. Se você está anotando, é bom pôr. Coloca aí, interatividade e sincronicidade. Isso aí é importantíssimo. Isso aí eu não tenho falado muito aqui na tertúlia, não, mas é bom até a gente esclarecer isso mais. Viu, Kátia? Examina bem isso aí. Que é a interatividade e a sincronicidade dos trabalhos da pessoa. Uma coisa boa é ver isso que eu falo aqui. Eu começo a assuntar para mexer com a Adriana, com o processo da Rosa, algum desses aí, que eu vou fazer um verbete. Quando roda, vocês escolhem aí, entre 20 verbetes, determinado verbete, que é justamente aquilo que está dentro da linha daquilo que eu estou estudando. Então, essa sincronicidade de temas, de assuntos, se isso existe do ponto de vista mental somático, dentro de um debate público, que é a tertúlia, pensa bem no processo particular do tenepsista perante aquilo que ele faz e perante aquele povo com quem ele tem contato. Vamos só entender. Se ele faz assistência para a Consciex, junto com o amparador, que é uma Consciex também, pensa bem nas repercussões disso nos círculos de relações dele daquele momento evolutivo. Há uma sincronicidade. Geralmente, o tenepsista, ele não observa isso. A vida, às vezes, até enrola a pessoa, ele está tão envolvido com outras coisas, que ele não dá valor para ver esse detalhe sério, que às vezes dá uma autoconfiança para ele. Você está entendendo? Eu não estou falando de gratificação, não. É autoconfiança. Ele vai ter muito mais autossuficiência dentro do trabalho dele. Aquilo, ó, pacifica, acalma, tranquiliza. Ele vai se dedicar muito mais. Outra coisa, ele não vai perder aquele elan. Estou falando para você lá da França. Ele não vai perder o elan, você está entendendo? Aquela motivação que ele tem com o processo de fazer assistência da TENEPS. Aquilo vai aumentar. Ele vai ter que segurar a euforia dele. Então, pense nesse processo da sincronicidade. Isso ocorre sempre. Tem sempre. Agora, é muito engraçado a hora que você começa a ter uma visão mais ampla do processo da interatividade, tudo que você faz. A hora que eu mostro aquele negócio dos 11, aquela coisa, isso aí já é excessivo. Eu estou falando o comum, o regular, pode ser até o mediano da história. Isso aí já amplia demais essa visão da pessoa e tranquiliza, dá autossuficiência, automotivação, autoconfiança, enfim, melhora o amor próprio da pessoa perante a evolução multidimensional. Isso às vezes é muito importante, melhorar o amor próprio. Isso é seríssimo. Quem é que levantou a mão lá em cima? Parece que teve alguém aí, faz favor. Quem é o primeiro é lá? Setor C. Que couve? Couve, alface? Onde é que é? Eu gostaria que o senhor Pode falar. falasse para nós sobre a origem e quando começou
a prática da TENEPS? A prática da TENEPS, ela existe desde tempos imemoriais, falando bonito aí do ponto de vista da história. Mas era do ponto de vista esporádico, uma coisa aqui, um ali, outro lá, raro, etc. Tal. Agora, do ponto de vista técnico dessa história, é a primeira vez, é isso que nós estamos falando. Eu comecei com isso já faz muito tempo. Eu já era garoto quando já tinha as noções disso, por causa das minhas retrocognições. E eu vim para uma das coisas sérias, era implantar essa técnica de um ponto de vista mais avançado. Porque a técnica da TENEPS não tem nada parecido. O orientalismo está cheio de coisa, com os processos das meditações transcendentais, milhões de coisas que eles fazem. Mas nem a meditação transcendental, por exemplo, é exatamente, tecnicamente falando, igual ao laboratório da imobilidade física virgem. Então, essas coisas, do jeito que nós falamos, hoje, elas são técnicas estudadas, já, vamos dizer, batizadas e rebatizadas pela experiência. Aquilo, então, vem mostrando como é que é. Esse é o motivo que a gente está sempre pedindo. Isso tem lógica? Isso faz sentido para você? Observa bem como é que é o processo racional dessa questão. Então, a TENEPS é isso. Agora, hoje, nós estamos vivendo a era da TENEPS. É a era dos serenões, é a era da consciência, é a era da conscienciologia, é aquilo que a gente fala. É o processo evolutivo autoconsciente. Com isso, a gente supera todas essas linhas de conhecimento que tem por aí. E eu sou obrigado a falar essas coisas, às vezes até de uma maneira que o povo pode interpretar, que eu sou cabotino, ou que sou visionário, ou que sou isso, que isso tudo já aconteceu na minha vida. Mas é necessário, não tem outro jeito. A gente tem que chegar a expor isso aí. Agora, contra fato, não adianta a gente brigar. Se a pessoa não admite o fato agora, ela vai admitir na intermissão, é o parafato, ela vai admitir na próxima vida. Enfim, há uma reação imediata. Com o tempo, ela vai chegar lá. De modo que o processo é enfrentar, regaçar as mangas, fazer a autoconfrontação, fazer o enfrentamento. Agora, é um desafio. A TENEPS é um dos maiores desafios da conscienciologia, nós sabemos disso. Entende? É tanto que eu tive que esperar 2 gerações para poder entrar com isso, para valer. É INVEX e TENEPS, foram as 2 que me deram mais trabalho nisso aí. Agora, hoje, é o máximo, na hora que eu faço um curso aqui, que tem mais de 200 pessoas que praticam a TENEPS. Isso aí já mudou de figura, é outra condição. Então, nós temos que começar a pensar isso mais profundamente. E outra coisa, precisa de vez em quando vocês têm dúvida, chegar aqui, ou principalmente os teletertulianos, vocês que vão para casa, que não estão aqui em Foz, manda pergunta, eu procuro responder aquilo que eu posso. A gente vai em cima, nós estamos aí para isso. Outra coisa, quando a pessoa faz uma pergunta, não fica pensando que ela está faltando inteligência, ou que ela é boba, ou que ela é primária, não. Aquela pergunta sempre vai ajudar a outra, que às vezes está em pior situação do que ela. Quando a gente vai responder, sempre abarca um pelotão. Nunca é um só. Sempre pega mais gente. Então, vale a pena a gente debater. É o processo do debate, que é o tertuliário. Você está entendendo? Que é a refutação, ou a confutação, que é a mesma coisa. Está claro? Quem é que estava aqui? Eu posso, então, dizer, em relação ao problema da amizade mental somática, que ela é duradoura, enquanto que a emocional ela é transitória em algumas situações? Não, não é em algumas situações, não. É para a eternidade. Para a eternidade. Isso porque, para a sua consciência. A minha visão é que a mental somática ela tem uma cosmovisão do processo. Tem, é isso aí. Enquanto que a de emoção é um processo de bicho que é instintivo. Agora, veja, nós devemos demais ao instinto. É o instinto que fez a gente chegar aqui. Mas agora, a gente tem que falar para ele, ó, sinto muito, mas tchau.